Fala, moçada da quarentena! Tamo aí de novo, vamos continuar nossos estudos, né? Na nossa disciplina de gestão estratégica de marketing e vendas. Guilherme Roldão na área com vocês aí. Vamos dar andamento aí aos nossos estudos, então, já que a nossa disciplina não pode parar. Lembrando, pessoal, que esse material ele já está disponibilizado lá no nosso material de apoio do ambiente online. Ele também está dentro da nossa sala virtual lá no AVA. Ele acompanha a nossa videoaula e lembrando que tem uma atividade lá, né, para vocês fazerem depois da aula para validar a presença, então, na nossa aula de hoje. Ok, moçada? Qualquer dúvida, não se hesitem, né, em me acionar pelo guilherme.roldão@fazul.br ou ainda pelo nosso correio online lá, disponibilizado dentro do aluno online de vocês, ok? Bom, nós já compreendemos aí dentro do estudo do marketing alguns conceitos principais. Nós já estudamos aí como que se faz a gestão baseada nas estratégias de marketing. Já conhecemos o composto do marketing mix baseado aí nos 4Ps. Nós já entendemos a segmentação de mercado e a importância de se definir o mercado-alvo, né, para atingir os nossos objetivos. E na aula de hoje nós vamos falar de ambiente de marketing, né? O que esse troço aí, esse ambiente que proporciona aí questões de oportunidades, de ameaças aí para as nossas atividades, para as nossas empresas, ok? Então é isso aí. Para a gente começar a entender aí o nosso ambiente de marketing, eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão aqui sobre o processo de gestão estratégica, né? A gente vê aqui, ó, na parte inicial aqui, ó, que ela se baseia primeiro pelo conhecimento e a análise dos ambientes, né, que as empresas estão inseridas, né, no ambiente interno e no ambiente externo, para depois a gente estabelecer ali diretrizes organizacionais, formular aí as nossas estratégias, colocar isso em prática, né, implementá-las e depois a gente fazer um controle, né, para ver se tudo aquilo que foi planejado está sendo alcançado os resultados, né, tudo isso mediante um feedback com toda a organização, todos os departamentos, para que isso funcione, né, de forma sistêmica, funcione de forma biológica, né? Tudo isso em harmonia dentro de um sistema de gestão estratégico. Bom, vamos entender então o que é o tal do ambiente organizacional. O ambiente organizacional ele é um conjunto então de fatores que eles são internos ou ainda externos e que influenciam diretamente o progresso obtido pela empresa na realização dos seus objetivos. Né, moçada? Então, o que a gente entende disso? Que a gente precisa conhecer o ambiente onde a empresa está inserido para poder tomar as nossas estratégias aí e estabelecer os nossos objetivos. Para isso, a gente vai ter que fazer, então, a análise desse ambiente. A análise desse ambiente ele é feito mediante o processo de monitoramento, né, desse ambiente organizacional para identificarmos quais são as oportunidades e quais são os riscos atuais ou ainda futuros que podem influenciar a capacidade da nossa empresa em atingir as nossas metas pré-estabelecidas. Dentro dessa análise, pessoal, apresento para vocês aqui o ambiente, né, de marketing de forma bem complexa mesmo, dividindo ele aqui entre ambiente geral, o ambiente operacional e o ambiente interno, né, onde a gente tem aqui a nossa empresa, a nossa organização. Sendo que esse ambiente geral, né, e o ambiente organizacional, nós podemos também chamá-lo aí de macroambiente, né? É o macroambiente onde nós temos ali as relações políticas, econômicas, legais, tecnológicas, sociais, onde a gente dificilmente exerce alguma influência, né? São fatores praticamente incontroláveis, né? Esses fatores que estão aqui dentro desse ambiente. Quando a gente vai para mais perto da empresa, a gente tem ali o que a gente chama de ambiente operacional. Ali a gente não tem nenhum controle ainda, mas a gente exerce uma parcial influência algumas vezes, algumas mais, outras menos, como por exemplo fornecedores, os nossos clientes, né? Concorrente, embora a gente não consiga
controlar o nosso concorrente, mas a gente consegue monitorá-lo, a gente consegue às vezes influenciar. A relação, né, do mercado de recursos humanos, né, que a gente vai tratar como mão de obra, o comportamento, né, internacional, os nossos clientes, enfim, isso tudo está nesse ambiente que a gente vai chamar de operacional. A nossa empresa, então, a organização, ela está inserida nesse ambiente que a gente chama de interno, que é um ambiente, então, controlável, é um ambiente onde todas as ações elas dependem das decisões do empresário, né, no nosso caso do empresário rural, onde nós vamos definir uma série de fatores, né, como as situações de aspecto organizacional, financeiro, decisões de marketing, de pessoal, de produção, né, então isso tudo está dentro do controle, né, do gestor. Então esse é o nosso ambiente aqui, então nós temos também chamado aqui de microambiente. Então o nosso macroambiente, ele tem uma característica de ser incontrolável, né? O nosso microambiente, ele tem a conotação aí de ser controlável, ok, pessoal? Beleza, então vamos lá. Então a gente entendendo aí o que é o nosso ambiente interno, né? O ambiente interno é um ambiente composto por elementos obviamente controláveis da organização, como por exemplo a nossa mão de obra, nossos trabalhadores, a função dos nossos administradores, a cultura organizacional que é implementada, a tecnologia que é aplicada dentro do processo produtivo, a nossa estrutura organizacional, as instalações físicas, enfim, tudo isso é de responsabilidade do gestor, responsabilidade aí do empresário rural. E a gente tem também, né, por outro lado, o que a gente chama de ambiente externo. O ambiente externo, ele é construído aí a partir da percepção de um ambiente que está fora, né, do controle da empresa, né, fora do controle da organização. E ele tem como objetivo analisar quaisquer que sejam as oportunidades, né, e verificar quais são as ameaças que a empresa pode sofrer e que isso pode proporcionar aí, né, uma forma de proteção ou de oportunidade para se conseguir, né, vantagens para garantir o bom funcionamento aí da nossa empresa. Bom, então aqui a gente tem o que a gente chama aí, né, de ambiente das organizações, né? Então a gente está tratando ali do macroambiente, né? Então está aqui o nosso macroambiente, né? Só com fatores incontroláveis. Nós temos aqui o nosso ambiente também, que a gente chama de operacional, né? Que é o nosso ambiente também incontrolável, mas que a gente exerce certa influência sobre ele. E aqui a gente tem um ambiente interno, propriamente dito, que é a nossa empresa, né? A nossa organização aqui de nossa responsabilidade. Bom, é importante a gente fazer algum diagnóstico, então, dentro do nosso ambiente interno, baseando que dentro desse diagnóstico nós vamos dividir o ambiente interno em duas grandes áreas, sendo elas os pontos fortes e os pontos fracos. Ambos são controlados aí pelo nosso empresário rural, né, por nós. Sendo que os pontos fortes são determinados por situações internas que demonstram todas as nossas potencialidades, ou seja, aquilo que nós somos bons de verdade. E nós temos aí a relação dos pontos fracos, que são as situações internas controláveis, né, que demonstram todas as fragilidades aí da nossa organização. O que a gente tem de relação aqui, então? A relação do ambiente interno, a avaliação de pontos fortes e pontos fracos, onde a gente está avaliando aqui a empresa, né? A questão controlável aí dentro da nossa organização. Por outro lado, nós temos aqui o nosso ambiente externo. Vamos fazer o diagnóstico dele? O diagnóstico do ambiente externo se baseia aqui na divisão entre oportunidades e a divisão em ameaças, sendo que as oportunidades são situações externas, então incontroláveis, né? Elas sendo atuais ou futuras, que se forem analisadas de forma adequada, né, e aproveitadas pela empresa, podem influenciar isso positivamente, né? É a história do cavalo arriado que passa uma vez só. Então, quando a gente tem as oportunidades aí, a melhor coisa para fazer é o quê? Aproveitá-las. Por outro lado, né, de forma negativa, né, no ambiente externo, nós temos as ameaças. As ameaças, então, são situações de cunho externo, incontrolável também,
da mesma forma, né, atuais ou futuras, mas que se não forem eliminadas, minimizadas, evitadas ou ainda monitoradas pela empresa, podem afetar aí as atividades de forma negativa, viu, pessoal? Bom, então o que a gente tem de contexto aqui, resumindo o nosso ambiente externo? O ambiente externo a gente avalia então as nossas oportunidades e avalia as ameaças num contexto de análise do ambiente geral, né, ou do ambiente e também, né, do ambiente operacional, tá ok? Bom, então vamos lá, vamos descrever então esse tal desses ambientes aí, né? O primeiro ambiente, que é o ambiente geral, que é aquele ambiente mais amplo, né? Nosso macroambiente, ele é dividido ali em alguns elementos que nós vamos tratar aqui a seguir. Sendo eles, o primeiro item, né, o ambiente que a gente, dentro do ambiente geral, que é a conotação política, ou seja, são todos os elementos relacionados a discussões governamentais, ou seja, decisões aí que nós não temos nenhum controle, mas que podemos aproveitar oportunidades ou temos que conhecê-los também para nos precaver aí de eventuais ameaças, como por exemplo o tipo de governo que é aplicado, progressos na aprovação de leis, né? Isso tudo influencia diretamente aí nas nossas decisões enquanto gestores. Um outro âmbito, né, uma outra ótica aí para a gente avaliar esse ambiente geral, estão ali as análises econômicas, né? Isso indica como os recursos, né, são distribuídos e usados aí dentro desse ambiente. Então, o que é importante a gente avaliar nesse contexto aqui, ó? Avaliação de PIB, né? Estamos passando aí economicamente agora por uma situação complicada, onde nós temos aí um cenário aí de crescimento muito pequeno, né? Ou talvez até estagnação, relação aí de inflação, né? A perda do valor do dinheiro no tempo, a relação dos juros, né? O quanto que nosso dinheiro custa, né, quando a gente capta recursos financeiros de terceiros, a relação dos impostos, enfim, são todos ambientes aqui que estão dentro da análise de cunho econômica. Temos ainda dentro do ambiente geral a análise social, também incontrolável, não conseguimos influenciar praticamente nada, né, dentro das características da sociedade onde a empresa está inserida. Ou seja, dificilmente a gente consegue influenciar o estilo de vida de uma sociedade, mas conhecer o estilo de vida dela proporciona muitas das vezes algumas oportunidades, né? E conhecer também o estilo de vida nos proporciona aí condições para nos proteger de eventuais ameaças por relações a costumes e hábitos, né, que determinada sociedade pode ter, analisando aí também a sua distribuição geográfica, suas crenças, né? Então tudo isso aí se torna importante aí para a nossa análise de ambiente aí macroambiental. Outra relação que nós temos também é a análise de cunho tecnológico, sendo que essas abordagens aí são muito importantes para a produção de mercadorias e serviços, né? Isso reduz os custos, isso proporciona uma qualidade maior do produto final, sendo que a todo momento, né, a gente vê aí a tecnologia aí sendo um fator determinante aí para o sucesso das atividades. Então temos aí como exemplo, né, equipamentos aí que aumentam a produtividade e por consequência também reduzem custos aí ao longo do sistema produtivo aí de qualquer que seja a nossa atividade avaliada. Bom, continuando aí ainda dentro do ambiente geral, nós temos por último aí o que a gente chama de ambiente, né, dentro do ambiente geral, a gente tem o cunho aí de análise legal, ou seja, a gente vai analisar o que a gente tem de legislação aí aprovada, e isso pode influenciar de forma positiva ou negativa aí na nossa determinação de estratégias para a nossa empresa. Então, identificar, conhecer, né, leis de proteção ao consumidor, lei de defesa de concorrência, lei de defesa aí para o meio ambiente, leis de importação e exportação, então tudo isso aí pode ser gerar aí oportunidades aí, ou ameaças para as nossas atividades. Bom, então aqui a gente tem aqui todo o conhecimento desse ambiente que nós consideramos aí um ambiente muito amplo, muito grande, um ambiente onde a gente precisa ter um conhecimento, né, para nos defender aí de eventuais ameaças e aproveitar, no caso aí, de eventuais oportunidades. A gente diminuindo ainda, chegando mais próximo da nossa empresa aqui, vamos tratar o que se fala aí de ambiente
operacional, né? Um ambiente operacional é aquele ambiente que ainda nós não controlamos, mas a gente pode exercer aí alguma influência, né, dentro desse ambiente, né, dependendo do grau aqui de pontos fortes que a nossa empresa tenha aí em relação ao mercado. Um deles nós podemos destacar é a relação do cliente, sendo que conhecer o cliente, as suas características, os seus comportamentos, né? Ou seja, a segmentação de mercado, a gente consegue traçar aí estratégias mais assertivas, né, para a comercialização de produtos e prestação de serviços, né, que a gente oferece aí para o mercado. Então, é importante conhecer do nosso cliente aí a renda, a localização onde ele está geograficamente, os seus requisitos e hábitos de compra, né? Isso tudo que nós estudamos anteriormente lá em segmentação de mercado. Importante também, né, destacar que, embora a gente não controle o ambiente, a gente pode influenciá-lo, né? A gente pode influenciar mediante o nosso comportamento aí em relação à concorrência. Nós podemos destacar aí aquela relação da nossa comunicação, né, as promoções que são realizadas pela nossa empresa, que embora, né, não consiga não consiga controlar o cliente, mas a gente consegue aí exercer, né, uma mínima influência sobre ele. Um outro cunho também para ser avaliado no ambiente operacional é que nós chamamos aí do mercado de recursos humanos, né? Ou seja, toda a disponibilidade de mão de obra que se tem aí para a gente realizar tarefas dentro da nossa organização, né? Então a gente vai avaliar ali a questão para contratação, vamos identificar ali qual que é o nível de conhecimento que se tem, né, desse mercado de recursos humanos, qual que é a faixa desejada de salário, para ver, né, qual que é a nossa estratégia aí para poder trazer colaboradores para o nosso ambiente interno. Bom, a gente tem também dentro do ambiente operacional os nossos fornecedores de insumos, né? São de determinante importância a gente definir e conhecer isso, embora também não temos controle sobre fornecedores, mas podemos exercer uma mínima influência sobre eles, né? Escolhendo aí fornecedores que entreguem uma qualidade de material oferecido, né? Que tem uma credibilidade de mercado, de entrega em relação à forma de pagamento. Então a gente pode aí, né, entender e conhecer os nossos fornecedores. Uma outra relação também importante dentro do ambiente operacional é o mercado internacional, sendo que a análise de estabilidade econômica, disputas políticas, revoluções, análise de política de câmbio, né? Isso tudo define situações de decisão, né? Embora também não temos poder sobre isso, mas não temos controle, mas temos aí uma influência, por mais mínima que seja. E é interessante porque, embora talvez algumas empresas, principalmente as pequenas, né, e as micro, não se atentam muito a esse ambiente quase operacional, porque acreditam que talvez não exportam mercadorias, mas são intimamente influenciadas porque grande parte dos insumos também vem de origem importada, né, pessoal? Então é isso aí. Então a gente tem lá o que a gente chama aí de ambiente operacional. Bom, esquecemos aí mais um elemento do ambiente operacional, que é a concorrência, né? Costumo falar que concorrente é bom pra caramba. Concorrente é bom porque é o parâmetro que nós temos para saber se estamos fazendo a coisa certa. E analisar a concorrência ajuda muito a empresa a avaliar a nossa capacidade produtiva, né? E perceber aí quem são os nossos concorrentes potenciais. Então, que pontos aí nós vamos analisar? Localização desses concorrentes, a qualidade dos serviços e dos produtos que eles oferecem, preço de mercadorias, horário de funcionamento. Então, tudo isso aí vai nos trazer aí informações importantes para a gente aplicar dentro do nosso ambiente interno, né? Isso aí, moçada, ambiente operacional aí apresentado, ok? Bom, o que a gente tem aqui em relação ao tamanho das organizações e a relevância dos níveis ambientais que nós estudamos aqui, né, até então, para conhecer o ambiente de marketing. Então, quando a gente traça lá a ideia de fazer uma análise das empresas multinacionais ou das empresas nacionais de grande porte, todos os elementos, né, tanto o ambiente interno
o geral e o operacional têm um alto grau de relevância para essa empresa. Eles estão atentos aí a todos esses elementos para a construção do ambiente de marketing aí da gestão dessas empresas. Quando a gente chega lá na análise das empresas de porte médio, nós identificamos aí que o ambiente interno ou ambiente operacional e o ambiente operacional também tem um alto grau de relevância, né? Porque é importante conhecer esses elementos que nós não controlamos, mas a gente exerce uma pequena influência sobre eles, e essas empresas de porte médio acabam tendo um pouco mais de monitoramento aí de relações baseadas a fornecedores, bancos, né? Em relação aos clientes, à concorrência. Então a gente tem esse cenário aí dentro das empresas de porte médio. E o ambiente geral, que é aquele grandão, né? O ambiente macroambiente, essas empresas, embora elas tenham um grau de relevância, né, mediano, né, eles acompanham aí essa relação política, econômica, social, né, tecnológica. E quando a gente pega e analisa as pequenas e médias empresas, elas têm um grau de relevância muito grande para o ambiente interno, né, o ambiente operacional, né, e o ambiente geral é bem reduzido, até porque eles participam muito pouco aí, né, dessa relação política, econômica, né, da relação aí sociocultural. Então a gente tem aí um grau de relevância reduzido aí quando a gente analisa aí as pequenas e as microempresas. Certo, pessoal? Um outro detalhe interessante para eu lembrar com vocês aqui, quando a gente trata aqui do ambiente, que a gente chama aqui de ambiente, vamos trazer nesse slide aqui que está melhor, o ambiente geral, para a gente poder, isso vai ser importante lá na frente, quando a gente for começar a trabalhar nossas atividades. Existe um acrônimo, né? Que é acrônimo? A gente usar as primeiras letras das palavras para a gente identificar qual que é o ambiente externo, né? Então a gente pega lá e analisa político, econômico, sociocultural e tecnológico, nós temos aí a palavra peste. Então, e faltou aqui só o legal. Então, para a gente memorizar isso, não esquecer nunca mais, o ambiente geral, que é o ambiente incontrolável, né, macroambiente, é a peste legal, né? Vocês não vão esquecer nunca mais. Não vão esquecer nunca mais aqui o que a gente trata aqui como peste legal. E aí, quando a gente for fazer as nossas análises aí, trabalhando as nossas estratégias, vocês vão lembrar aí da nossa peste aí, e isso vai ser importante para vocês tomarem decisões. É isso aí, moçada. Então, quero agradecer aí a confiança de vocês, a presença na nossa aula de hoje. Lembrando que existe uma atividade para vocês executarem ali depois da nossa videoaula. Esse material também vai estar disponível. Qualquer dúvida, né? Lembre-se que eu estou sempre à disposição de vocês. Fiquem em casa de quarentena, assim como eu estou aqui. Um abraço para vocês e até mais!